A paz do Senhor, meus irmãos, na maravilha do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor músicos, a paz do Senhor maestro. Aqui quem fala é o cooperador irmão Denis Thompson, sou o maestro aqui da banda Adoração aqui do Santa Isabel da Várzea Grande. Eu estou iniciando esse novo projeto aqui neste canal, o canal Denis Thompson. É um canal ao qual eu estou desenvolvendo, postando alguns vídeos referente tanto à banda de música aqui do Santa Isabel, como também algumas bandas do nosso setor, nossa regional VG1, como também de todas as regionais, a qual compõe toda um Nobadec, com o propósito de estar divulgando e incentivando novas bandas a estar se inspirando, ou melhor, em outras, que a gente possa uns com os outros compartilhar informação, que a gente possa uns com os outros compartilhar inspiração e força, como está escrito na escritura, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te, então assim, que a gente possa se esforçar uns com os outros para melhor aperfeiçoar nossas habilidades, por mais que nós temos esse chamado, o Senhor nos separou, não foi nós que escolhemos, mas sim o Senhor nos separou, Ele nos chamou pelo seu decreto, assim como diz o Salmo 100, para essa função de músico da casa do Senhor. Então, cabe nós aperfeiçoar essa habilidade, esse dom, esse chamado a qual Deus tem nos dado, e a gente aperfeiçoar uns com os outros para melhor atender, melhor atender a casa do Senhor, melhor atender a obra do Senhor. E pensando nisso, meus irmãos, foi que eu criei esse novo projeto, o projeto da EBM, Escola Bíblica para Músico. Eu estava reparando que todos os departamentos da igreja, seja jovem, seja adolescente, seja novo convertido, entre outros, todos têm ali uma sala de estudo, algo separado, que faz com que seus componentes fiquem mais ligados, fiquem mais juntos, porque nós vivemos em sociedade, nós precisamos socializar. Então, assim como os jovens eles se socializam entre eles, os adolescentes também se socializam entre eles, os irmãos, as irmãs, as crianças, entre outros, se socializam entre eles, tem aqueles trabalhos em conjunto, vários trabalhos em conjunto, para melhor comunhão. Eu vi que a banda tem essa necessidade, porque a banda, o que acontece? Há um mito que diz que a banda é composto por jovens, composto por adolescentes, composto por irmãos, por irmãs, só que eu tenho um entendimento diferente. Eu entendo que a banda de música é composta por músicos de várias idades, de vários sexos e idade, Então, assim, eu acredito nisso. Então, a ideia é fazer com que o músico possa se socializar e se identificar. Eu também andei percebendo que o músico ele não se identifica como um músico, ele se identifica com várias outras coisas, menos como um músico. E isso é muito ruim, porque quando você não se identifica, você não tem uma identidade. E isso prejudica muito a obra musical, principalmente na casa do Senhor, porque a gente não tem músicos com identidade, não tem músicos com firmeza, não tem músicos que possa defender aquilo a qual exerce. Porque ser um músico, meus irmãos, vamos aqui conversar, vamos ser franco, ser um músico não é igual os demais conjuntos, da nossa igreja. Eu falo aqui da Assembleia de Deus, a qual eu pertenço, A gente vê ali as crianças, quando tem uma idade ali, vai para o departamento de criança, vai para o conjunto de criança, e ali tem as faixas etárias. E aí quando se tem ali, se atinge uma certa idade, que você já não é mais criança, mas começa a ser um pré-adolescente, você vai para o conjunto de adolescentes. E aí também, quando a criança que se torna adolescente vai para o conjunto de adolescente, ele não retorna mais para o conjunto de criança. Por quê? Porque agora ele sabe que ele não é mais criança, ele sabe que agora ele é adolescente, ele não pertence mais ao grupo de criança,
E da mesma forma, quando esse adolescente atinge uma certa idade, né, uma idade já pré-juvenil, né, e o que acontece? Ele vai e passa pelo batismo nas águas. Então essa pessoa, por mais que ele atinja a idade, é necessário passar para o batismo, pelo batismo nas águas, que é uma confissão de fé. Então assim que ele passa por esse batismo nas águas, essa confissão de fé, ele logo já é, né, reposicionado ali para o conjunto da juventude, o conjunto de jovens. E quando ele vai para o conjunto de jovens, ele não retorna mais para o conjunto de adolescentes. Por quê? Porque ele se identifica como jovem, ele não é mais um adolescente. E da mesma forma, quando esse jovem atinge uma certa idade e começa ali ter interesses em casamento, né? E Deus aprove a ele uma parceira e ele casa, esse rapaz, esse irmão, essa irmã, ele vai para o conjunto, né, de irmãos. Se ele já é um cooperador, vai para o conjunto de obreiro. As irmãs vai para o conjunto de irmãs. Essa jovem casada, né, vai para, né, esse conjunto das irmãs. E não retorna mais para o conjunto de jovens, a não ser que eles sejam separados como liderança, né, desse departamento. Mas fora isso, vai para o conjunto a qual lhe é, né, o qual lhe é ortogado, que é o conjunto de irmãos ou de irmãs. Não retorna mais para a juventude. E o que acontece? Só que para a banda, meus irmãos, o conjunto musical, ele é diferente. Você não tem que atingir uma certa idade, né? Você não tem que passar ali pelo um ritual, um batismo, uma aceitação para você se tornar para se tornar um músico. Para você se tornar um músico, primeiramente você tem que ter um chamado de Deus para você ter um músico. Porque, como diz, muitos são chamados e pouco escolhidos. E essa frase, ela se torna muito verdadeira na área musical. Muitos têm desejo de ser músico, mas não basta simplesmente ter desejo, ter vontade. É necessário ter um comprometimento e uma renúncia, porque o músico exige renúncia. Primeiramente, o músico, quando a pessoa que tem desejo para ser músico, ele vai passar por uma escola musical. E essa escola, o que acontece? Tem um prazo, tem um tempo de formação, seja 6 meses, seja 8 meses, seja 1 ano ou até 2 anos de formação. Então é um período longo de estudo, né, de comprometimento, de renúncia. E aí quando você é aprovado, você passa ali por todas essas etapas e é aprovado, você então é ligado à banda de música ou então ligado à orquestra musical, né? Isso vai depender do setor. Tem setor que tem banda de música, tem setor que tem orquestra, tem setor que tem big band. Então assim, porém todos passam por um rigoroso estudo musical, teste de aptidão para poder estar aprovado a ingressar. Porque a gente sabe muito bem que tem músicos já em andamento e músico que está muito avançado. Então o aluno que chega, ele tem que estar apto a acompanhar aqueles músicos que já estão em andamento, estão em momento avançado. O músico não pode chegar sem saber nada e toda a estrutura musical ter que voltar, né, ali a base, não tem como. Mas o novo músico ele tem que se adequar, ele tem que estudar para estar conseguindo dar caminhada junto, lado a lado com os demais músicos que já estão né, em período avançado. Então é um estudo muito rigoroso, né? E há poucas pessoas que conseguem chegar até o final. Não é qualquer pessoa. Não é simplesmente ter um desejo, ter uma vocação, ter uma vontade. Mas é necessário ser aprovado nesse teste, que é esse estudo, né, para ser aprovado musical. Só para você ter um exemplo, há turmas de música, por exemplo, a turma que eu comecei tinha 160 pessoas candidato, né, a ser músico. Pessoas porque a gente iria inaugurar uma banda de música ali no Mapim, aqui em Várzea Grande. Então tinha 160 pessoas para poder estar sendo selecionadas,
né? Porque o maestro sabia que nem todos passariam. O maestro é um maestro experiente, né? A gente tinha 36 instrumentos musicais. Então, 160 mais ou menos pessoas para competir por 36 instrumentos. É claro que teria ali os primeiros que terminassem, né? Teriam opção em estar escolhendo. Então, os 36 primeiros que terminassem estaria apto a estar pegando esse instrumento musical. É claro que quem quisesse poderia adquirir seus próprios instrumentos e compor a banda de música. Mas desses 160, somente 15 foi aprovado. Depois teve que fazer uma nova turma para poder preencher o requisito de 36 instrumentos e inaugurar a banda de música. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos têm como pode dizer, consegue passar por esse teste de fogo que é uma escola musical. Se você é músico, parabéns, né? Veste a camisa, reconheça que você é músico, ame seu instrumento, né? E defenda a música, defenda, né, a sua banda de música, de preferência, porque o instrumento é caro, uma paleta é cara, o concerto é caro, o instrumento é pesado, exige muita força, né? Para você poder tocar uma partitura exige muito trabalho, muita dedicação, muito estudo individual e coletivo. Então é injusto você não dar valor por aquilo a qual foi tanto sacrifício você adquirir, né? Além do chamado, além da aptidão, você suou, né? Muitas vezes você chorou para você conseguir pegar a embocadura, para você conseguir acertar uma nota, para você conseguir acertar aquele arranjo, aquele compasso. Então dê valor na música, né? Seja exclusivo, eu falo para vocês, seja exclusivo para música, porque como eu tinha falado antes, muitos músicos não se identificam. Então, quando começa a ter algum tipo de trabalho na igreja, com os departamentos, os músicos simplesmente eles somem. E aí, os demais conjuntos ficam cheios e a banda de música fica vazia. E aí o pastor, ele quer dar uma nova oportunidade para a banda de música ou orquestra fazer sua execução. Mas como dar oportunidade se os músicos não estão de prontidão, não estão como atalaia? Nós somos como atalaia, temos que estar vigilantes, temos que estar postos, né? Nós somos soldados, nós somos que ficam em frente da batalha. O músico é aquele que fica na frente da batalha. Então nós temos que estar apostos em nossos lugares para quando chegar o momento a gente poder estar preparado para executar. Só que aí o pastor olha para trás, não vê nenhum componente, tá, todo mundo saiu. Aí se o pastor falar bem assim, vamos ouvir a banda, a orquestra ou a big band, é aquele piseiro, muita gente começa a correr para poder voltar ali e aí tem que pegar alguns, já até desmontar o instrumento, leva tempo, há uma confusão de correria, então o pastor não quer isso, não vai querer isso, então por isso não vai dar oportunidade, né? Então os músico tem que ser exclusivo, o músico tem que ser exclusivo. Passou, se você tem o desejo e você passou pelo curso musical, você tem que entender que você é exclusivo. Assim como passou por adolescente, as crianças, assim como passou por jovens, a adolescência, assim como passou por rapaz casado, a moça casada, a juventude, né, de solteiro, também o músico passou essas fases. Agora o músico, ele é músico, ele tem que ser músico, tem que ser exclusivo, né? E é por essa visão, meus irmãos, por isso que eu estava analisando que nós temos que estar em união. O músico, ele tem que estar em comunidade com o músico, e muitas coisas faz com que seja disperso. Muitas coisas dispersa o músico das suas funções. E uma dessas é a EBD, né? É a escola bíblica, porque a escola bíblica não tem uma sala própria para músico. E faz com que os músicos se dispersam. Naquele momento, o músico fica sem identidade, fica sem
fica sem seu grupo, entendeu? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um grupo mais próximo a ele. Então é aí que o jovem, né, que se identifica como jovem, que é o jovem ainda, né, um músico, mas ainda é jovem, ele volta para a juventude. O adolescente, né, que é músico, ele é músico, mas ele não é adolescente. Mas então, como não tem a comunidade dele, ele volta para o que se identifica. Da mesma forma, a criança, os irmãos e as irmãs. Então nós precisamos ter algo que faça com que ele permaneça, que o músico permaneça unido como músico, né? E é por isso que eu estou criando a EBM, Escola Bíblica para Músico. Por enquanto, no momento, ele ainda é online, tá? Eu vou estar fazendo ele online, por enquanto, aqui através do meu canal. Eu estou vendo se eu consigo algumas parcerias, mas por enquanto eu vou ser o professor, né, de algumas lições. Eu vou ver se eu encontro algumas parcerias para estar fazendo nessa parceria comigo, para também estar outros maestros também trazer sua visão, né, e expor algumas lições. A gente vai adotar o sistema da escola bíblica, né, da CPAD. A gente vai trazer uma lição e vai transcorrer essa lição buscando o tema dessa lição para não ficar muito disperso, né? Então a gente vai estar adotando a lição desde a lição 1 até a última lição, né? Então essa primeira lição eu vou estar trazendo, eu estava pesquisando qual lição trazer. E eu lembrei de uma lição de 2019, a qual eu era líder de adolescente, eu era maestro de banda e líder de adolescente lá no Gamaliel. E lá a EBD, né, tinha uma lição do juvenis chamado Louvor e Adoração, tá? Eu não vou estar lendo toda a lição, assim, a lição a gente vai pegar, vamos pegar ali os temas como base, mas que a lição ele vai tem assim, vai correndo para outros lados, né? Vai falando uma leitura mais para juvenis mesmo, de criança para pré-adolescente, né? Mais ou menos isso aí. Então a gente vai trazer somente o tema, que o tema é importante, e a gente vai estar trazendo esse tema, transcorrendo para, né, o músico, né? Lembrando que o músico tem várias idades, então a gente vai estar trabalhando, vai estar falando a linguagem tanto de um pré-adolescente, né, como também de um senhor de idade. Então a gente vai estar trabalhando essa linguagem, né? Então aqui a gente vai estar falando a lição 1, né? Vai estar falando música, que som é esse, né? Essa aqui é a lição, tá, juvenis, tá? Você encontra, você vai estar encontrando na internet. Não consigo o PDF. Se eu encontrar o PDF eu deixo disponível, mas a gente vai estar trabalhando somente os temas, tá? Os temas e os tópicos, tá bom? Então temos aqui, né, os tópicos, né? Número 1, tópico 1, música, que som é esse? 2, música para Deus ou sobre Deus. O 3, música secular, vamos conversar a respeito? O 4, louvor e adoração, é a mesma coisa? O 5, regras para um louvor nota 10. Olha só que interessante, hein? 6, eu, um levita? 7, louvor e adoração, um dever de todos. 8, adoração versus idolatria. Isso aqui é bastante interessante, hein? 9, louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. 10, o cântico de Davi por perdão. 12, louvor no Novo Testamento. E 13, entendes que canta? Então a gente vai estar trabalhando esses temas, né? Então para quem quiser tá olhando, né? Tá aqui Juvenis 2019, tá? Louvor e adoração. A gente vai estar trabalhando esse tema, tá? Então, meus irmãos, essa aqui é simplesmente uma introdução, tá? Do que a gente vai estar abordando desse novo projeto. Que eu oro a Deus que esse projeto dê muito certo. A princípio trabalhar aqui online mesmo, né? Mas a gente sabe que esse projeto é um projeto que eu tenho no coração. Deus tem colocado esse projeto no meu coração há muito tempo mesmo. E
eu não tinha uma oportunidade para estar fazendo isso. Eu tenho um podcast que é outros temas, né? Não tinha como abordar. Porém, eu comecei a trabalhar este canal, Danny Thompson. Estava parado esse canal, um dos primeiros canais que eu criei, né? O primeiro canal que eu criei. Só, porém, estava parado. Então, eu seguindo o exemplo do maestro Alessandro, lá do Mapim, ele começou a postar vídeos, né? Gravar vídeos de banda e postar no canal dele. Eu comecei a ver isso aí, falei, poxa, vou andar com o meu canal assim também, né? E eu peguei e fiz conforme ele também estava fazendo. Então, comecei a postar vídeos de banda para quê? Para divulgar, né? Para que a gente possa trocar conhecimento, né? Trocar ali identidade. E aí foi dando certo, né? Hoje o canal, graças a Deus, está com mais de 500 seguidores, né? Eu peço que você se inscreva no canal e, né? E a gente vai estar abordando esse tema que eu oro a Deus que futuramente, quem sabe, né? A gente possa ter uma EBD física, não online, mas física em nossos setores e que nós músicos, possamos permanecer, né? Em comunidade musical, para que a gente não seja disperso, mas que a gente sempre permaneça ali, né, em união, porque assim a gente consegue melhorar na obra de Deus. A gente consegue melhorar na obra de Deus, tá? Vamos estar fazendo uma oração, vou estar encerrando por aqui e logo a gente vai estar já com começando já a primeira lição, tá? Primeira lição, música. Que som é esse? Vamos orar então. Senhor Deus amado, soberano Criador de Jesus Cristo, ó Pai, te glorifico, Senhor, e te agradeço, Pai amado, por esse momento a qual o Senhor tem dado, Senhor, por esses entendimentos, Senhor, por essas visões na área musical. Pai amado, sou muito grato a Ti, Senhor, por o Senhor ter colocado esse desejo no meu coração há muito tempo, Senhor. Eu não tinha como estar fazendo isso, porém, Senhor, o Senhor trabalhou para que isso possa ser possível, Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor montou uma estrutura para mim, Senhor Jesus Cristo, e me deu as condições para iniciar esse projeto ao qual o Senhor tem colocado no meu coração há muito tempo. Hoje eu tenho visto a necessidade, mas o Senhor tem visto há muito tempo, Pai amado. Ó Deus, que a Tua obra possa concretizar, Senhor Jesus, e que esse ministério, Pai amado, muitos não sabem, mas a música é um ministério. Antes da pregação, antes do evangelismo, Senhor, antes de pastorado, de presbiterado, né, de diaconato, a música já existia, pois a Tua palavra diz, Senhor Jesus Cristo, que a alva louvava, glorificava, Senhor, os anjos com som, Senhor, como de instrumento adorava ao Teu santo nome na criação do universo. E Tua música está presente na criação do universo, Pai amado. E esse ministério não pode parar, Senhor Jesus. Vemos, Senhor, que em muitos lugares, muitos setores, a banda de música tem acabado, Senhor, tem sido dispersado os seus músicos. E aquele ministério tem acabado, Senhor, em muitos lugares. E nós temos a preocupação, Senhor, e nós vemos, Pai amado, a buscar, Senhor, conhecimentos e possamos conhecer instrumentos, Senhor, para que essas bandas possam, Pai amado, através de conhecimento, através de incentivo, através de inspiração, Pai amado, do Senhor, ou então de uns para com os outros, que os maestros possam permanecer firmes, novos maestros possam levantar, músicos possam se dedicar, músicos possam se profissionalizar, se especializar na música, na casa do Senhor, e a Sua obra possa evoluir, Pai amado. Nos dê graça, nos dê força, Pai amado, nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, dê graça a esse novo projeto, que esse projeto não se esvair, que esse projeto não se dissipa, mas que ele ganhe força, Senhor Jesus Cristo, e trabalhe na vida de todos os músicos e maestros. Nós te pedimos, Senhor, te peço nesse momento e agradeço desde já, para a honra e para a glória do Teu santo nome, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, amém, meus irmãos, até a próxima lição, né? E se você é um maestro, você é um músico, né? E você gostou, né, desse projeto, tocou no seu coração e você quer nos ajudar, né? Maestro, como que eu posso ajudar? Entre em contato comigo, eu posso dizer para você o seguinte: olha, pega esse tema, estuda esse tema, faça um vídeo sobre esse tema,
faz um vídeo no seu celular mesmo, ou então você pode entrar em contato comigo e você pode vir aqui. Eu tenho um estúdio preparado para gravação nesse sentido, e aqui está aberto para você poder estar fazendo as suas aulas, né? Para a EBM, Escola Bíblica para Músico, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, músicos, maestros, e até a nossa primeira lição. Se você gostou deste vídeo, deixe o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E lembrando, para receber as novidades em primeira mão, é preciso ativar o sino após a inscrição. Compartilhe este vídeo para aquele seu amigo que você quer ver ele crescendo espiritualmente na obra musical. E não deixe de enviar também para o seu maestro. Ele vai gostar muito de receber este tipo de conteúdo. E é claro, aqui você tem total liberdade de comentar sobre os assuntos, fazer sugestões e perguntas, que estarei respondendo.